Duas meninas idênticas abraçadas diante da câmera, sorrindo com uniformes brancos impecáveis. Essa foto, tirada pela manhã de 15 de março de 2010, seria a última imagem de Ana e Beatriz juntas. 6 horas depois, elas subiriam voluntariamente numa Kombi branca que as levaria para longe de tudo que conheciam, perseguindo um sonho que alguém plantou deliberadamente em suas mentes. O calor sufocante de março tornava o ar quase sólido na pequena escola ribeirinha, Esperança Nova. Construção simples de paredes vermelhas descascadas às margens de um igarapé nos arredores de Manaus. Ana e Beatriz tinham 8 anos e eram inseparáveis desde que dividiram o mesmo útero. Mesma carteira na sala, mesmo lanche de tapioca com queijo, mesmos sonhos impossíveis. Enquanto outras crianças brincavam de pique-esconde no intervalo, as gêmeas se amontoavam num canto da biblioteca improvisada, folheando revistas velhas que a professora Joana guardava numa caixa de papelão rasgada. Não eram gibis ou livros infantis. Eram catálogos de moda de 2008 e 2009, páginas amareladas mostrando mulheres altas e elegantes desfilando sob luzes que pareciam vir do céu. Quando eu crescer, vou ser igual a ela, dizia Ana, apontando para uma modelo de vestido dourado. Eu também, respondia Beatriz, sempre apontando para a mesma foto, como se fossem uma pessoa só sonhando em dobro. Naquela manhã específica, uma fotógrafa voluntária do projeto estadual Futuros do Brasil visitou a escola para montar um mural com retratos das crianças. Quando chegou a vez das gêmeas, elas correram para o centro do pátio, quase tropeçando uma na outra de tanta ansiedade. Abraçaram-se forte demais, quase perdendo o equilíbrio. Façam de conta que estão numa capa de revista, sugeriu a fotógrafa, sem imaginar a crueldade profética daquela frase. As meninas não precisaram fingir, sorriram iguais com aquele brilho nos olhos de quem acredita cegamente que o mundo é justo e os sonhos se realizam para quem quer muito. O clique da câmera capturou não apenas 2 rostos, mas uma esperança tão intensa que parecia preencher toda a imagem. Essa fotografia, revelada apenas 3 dias depois, quando já era tarde demais, se tornaria o símbolo de uma das buscas mais desesperadas da história de Manaus. O que ninguém percebia, nem a professora Joana, nem a diretora Socorro, nem mesmo os pais trabalhadores, era que aquele sonho de passarela já estava sendo manipulado havia 4 semanas. Uma mulher elegante, aparentando seus 30 e poucos anos, cabelos lisos e escuros caindo nos ombros, sempre vestindo calça social preta e blusa clara, havia aparecido 7 vezes na porta da escola. Nunca entrava. Completamente no terreno, apenas ficava encostada no portão de ferro enferrujado, observando as crianças na saída com um sorriso gentil e olhos atentos. 3 alunos mais velhos contaram depois que ela distribuía cartões de visita coloridos, brilhantes, com o nome Estrelas do Norte, Agência de Talentos Infantis, Manaus SP, impresso em letras douradas. Falava com voz macia, quase maternal, sobre testes fotográficos gratuitos na capital, sobre viagens para São Paulo, sobre oportunidades que aparecem uma vez na vida para meninas especiais. Algumas crianças levaram os cartões para casa e os pais rasgaram imediatamente. Outras jogaram no chão. Ana e Beatriz guardaram o delas escondido dentro do caderno de matemática, como se fosse um bilhete premiado de loteria. Dona Marlene, mãe das gêmeas, trabalhava lavando roupas para famílias de Manaus, enquanto seu Raimundo pescava desde antes do sol nascer, vendendo o peixe no mercado flutuante. Quando as meninas comentaram pela primeira vez sobre a moça bonita que falava de modelo e de ir para São Paulo, Marlene sorriu com aquele misto de ternura e preocupação de mães que sabem que a realidade não cabe nos sonhos dos filhos. Modelo. Minha filha, é coisa de gente rica, de cidade grande. A gente aqui é ribeirinho, é gente simples que trabalha com as mãos, tentou explicar, mas sem destruir completamente o brilho nos olhos delas. Raimundo foi mais direto, com a rispidez protetora de quem conhece os perigos. Vocês duas me escutem.
Bem, não aceitem nada de gente estranha que oferece coisa fácil demais. Nada de graça nesse mundo, tá ouvindo? As meninas concordaram com a cabeça, mas o sonho não morreu. Apenas ficou guardado, esperando a oportunidade certa para ser acordado. Na tarde de 15 de março, o velho motor de popa do barco que servia de transporte escolar quebrou pela 4ª vez naquele mês, dessa vez sem conserto rápido. O sol já começava a pender para o oeste quando a diretora Socorro reuniu os pais e responsáveis que conseguiram chegar à escola e tomou uma decisão que a atormentaria pelo resto da vida. Liberou as crianças que moravam mais perto para voltarem a pé pela trilha de terra batida, que cortava 400 metros de mata até a estrada de barro onde passavam combis, motos e caminhonetes de frete. Era um caminho usado diariamente por dezenas de moradores, considerado seguro à luz do dia. Não havia razão objetiva para medo, até aquele momento. A diretora pediu expressamente que Ana e Beatriz esperassem alguém da família vir buscá-las, mas a merendeira Dona Célia jurou depois, em depoimento oficial, ter visto a moça elegante de sempre, conversando com as gêmeas perto do portão. Ela disse que conhecia a família, que ia deixar as meninas em casa porque estava indo para aquele lado mesmo. Contou Célia à polícia com a voz quebrada de culpa e as mãos tremendo. 4 colegas de turma testemunharam as irmãs entrando na trilha por volta das 15h40. Caminhavam de mãos dadas, as mochilas rosa fluorescente balançando nos ombros magros, ainda conversando animadas entre si. Uma das crianças, o menino João, gritou: "Tchau, gêmeas!" E Beatriz, ou seria Ana, acenou de volta, sorrindo. Depois disso, o primeiro vazio. Nenhum grito, nenhum barulho de luta, nenhum pedido de socorro. A mata, porém, não as engoliu sozinha. Ela teve ajuda. O que nenhuma das crianças presentes percebeu, mas que seria reconstituído meses depois através de marcas de pneu e depoimento de um caminhoneiro, foi o seguinte: a mulher elegante caminhou com as gêmeas pela trilha toda, conversando sobre o teste super importante que ia acontecer ainda hoje em Manaus, mas precisava ir agora, já, porque o fotógrafo famoso só estava na cidade até às 6 da tarde. No fim da trilha, onde a mata se abre para a estrada de barro, uma Kombi branca sem identificação estava estacionada com o motor ligado. Um homem de boné escuro estava ao volante. A mulher abriu a porta lateral corrediça e disse: "Entrem, meninas. Vou levar vocês primeiro até Manaus para fazer umas fotos lindas. Depois a gente avisa seus pais da boa notícia." Ana hesitou por 3 segundos. Beatriz perguntou: "Mas a mãe?" "Sabe?" A mulher respondeu com aquele sorriso que elas haviam aprendido a confiar. "Claro que sabe, eu já conversei com ela. Ela até pediu que eu cuidasse bem de vocês. Foi uma mentira simples, dita com calma, e foi suficiente." As 2 meninas subiram na Kombi. A porta deslizou, fechando-as para dentro. O veículo arrancou levantando poeira, seguindo pela estrada em direção ao porto clandestino de Cacau-Pirera, onde um barco rápido já esperava para cruzar o Rio Negro. Quando Marlene percebeu que as filhas não haviam chegado com o grupo de crianças que voltaram de carona com um vizinho, o sol já estava se pondo, tingindo o rio de laranja-sangue. Ela largou a bacia de roupas molhadas e correu até a escola, o coração socando o peito com tanta força que parecia que ia arrebentar as costelas. "Cadê minhas filhas? Cadê minhas filhas?" gritou para a diretora, que empalideceu instantaneamente. Raimundo largou as redes de pesca ainda cheias e pegou a canoa, descendo o igarapé e gritando os nomes das meninas até a voz ficar rouca, até a escuridão da noite amazônica engolir qualquer esperança de resposta. Vizinhos surgiram de suas casas com lanternas improvisadas, tochas de pano embebido em querosene, facões para abrir caminho na mata. Vasculharam cada metro da trilha, cada arbusto, cada buraco. Encontraram apenas pegadas misturadas de crianças, marcas de pneu recentes no fim do caminho e o silêncio cruel da floresta que guarda segredos. Às 23h15, a polícia militar foi acionada. Quando a primeira viatura chegou à comunidade ribeirinha,
Já havia mais de 60 pessoas procurando. A pequena escola virou quartel-general improvisado. Mapas rudimentares da região foram desenhados em papel pardo, grupos de busca organizados por conhecimento do terreno, barcos enviados rio acima e rio abaixo com holofotes de bateria. Marlene segurava contra o peito a mochila que uma das meninas havia esquecido em casa pela manhã, apertando o tecido como se pudesse, através dele, sentir onde as filhas estavam. Elas não fugiram. Alguém levou minhas meninas. Alguém prometeu alguma coisa e levou. Elas, repetia para qualquer policial que se aproximasse, com a lucidez desesperada de quem já sabe a verdade antes das provas. A fotografia das gêmeas foi revelada às pressas, numa loja 24 horas em Manaus, a pedido urgente da escola. Quando Marlene a viu pela primeira vez, Ana e Beatriz abraçadas, sorrindo com aquela alegria que agora parecia uma despedida, suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos no chão de cimento da delegacia e não conseguiu se levantar por 5 minutos. Aquela imagem, que deveria celebrar a infância e o futuro, era agora o retrato de uma ausência que ninguém sabia se seria temporária ou eterna. Os policiais fizeram cópias, muitas cópias, e antes que o sol nascesse novamente sobre o Rio Negro, o rosto das gêmeas já estava sendo colado em postes de madeira, em barcos de pesca, em muros de mercado, em pontos de ônibus. Desaparecidas, Ana e Beatriz, 8 anos. Manaus, 15/03/2010. Se tiver qualquer informação, ligue. O sonho delas de aparecer em fotos por toda a cidade havia se tornado realidade, mas da forma mais brutal e cruel que o destino poderia inventar. A Kombi branca realmente existiu ou era memória falsa? Para onde o barco do porto clandestino levou as meninas? E a mulher elegante tinha nome e rosto? Ou era apenas um fantasma? Continue no próximo bloco para descobrir como as primeiras 72 horas de investigação revelaram um padrão aterrorizante que ninguém havia conectado antes, e salve este vídeo agora para não perder nenhum detalhe dessa busca que mobilizou Manaus inteira. Enquanto cães farejadores seguiam pistas que evaporavam no meio do nada e mergulhadores vasculhavam cada centímetro do igarapé em busca de corpos que ninguém queria encontrar, o delegado Augusto Nogueira descobriu algo que gelou seu sangue. Ana e Beatriz não eram as primeiras. Havia outras meninas, muitas outras. As primeiras 72 horas foram uma guerra contra o tempo, contra a imensidão da floresta e contra a falta de testemunhas confiáveis. O Corpo de Bombeiros mobilizou 3 equipes com botes infláveis. Mergulhadores desceram nas partes mais fundas do igarapé procurando por... Ninguém tinha coragem de dizer a palavra em voz alta, mas todos pensavam. Corpos de crianças afogadas. Cães farejadores da unidade K9 da Polícia Civil foram trazidos de helicóptero no segundo dia. Os pastores alemães pegaram o cheiro das mochilas das gêmeas e seguiram a trilha inteira, farejando intensamente, até chegarem ao ponto exato onde a mata se abria para a estrada. Ali, os animais começaram a latir e girar em círculos, farejando o chão de terra socada. Os treinadores identificaram o padrão. Elas entraram num veículo aqui. O rastro olfativo termina neste ponto. A equipe pericial fotografou marcas de pneu preservadas na poeira, pneus largos, padrão comum em vans e combis. Também encontraram 3 pontas de cigarro do tipo Derby, amassadas no chão, ainda com filtro úmido. Alguém havia esperado ali, fumando, por tempo suficiente para terminar 3 cigarros. O delegado Augusto Nogueira assumiu o caso na manhã do dia 17, 40 horas após o desaparecimento. Era um homem de 54 anos, magro como corda de viola, com olheiras profundas cavadas por décadas, enfrentando a pior face da humanidade. Tinha fama de ser teimoso e de não soltar casos sem resolver, mesmo quando todos já haviam desistido. Quando entrou na escola e viu o mural improvisado com dezenas de cópias da foto das meninas, sentiu aquele aperto familiar no estômago, a sensação física de estar diante de algo planejado, executado com frieza. Não.
Um acidente ou impulsivo arrebatamento. Reuniu todos os funcionários e testemunhas numa sala apertada e fez a pergunta central. Alguém mais, além da merendeira, viu essa mulher que oferecia trabalho de modelo? Alguém falou com ela, pegou o documento, anotou placa de carro? 7 pessoas levantaram a mão. Professores, alunos mais velhos, até a dona da venda em frente à escola. Mas as descrições eram desesperadoramente genéricas. Morena clara, talvez 30, 35 anos. Cabelo liso, comprimento médio, sempre solto. Usava calça social preta ou azul marinho e blusa clara. Às vezes camisa, branca, às vezes coisa bege. Sorriso bonito, dentes brancos, jeito calmo, educado, voz suave. Cheiro de perfume caro. Nenhum detalhe útil. Sem cicatriz, sem tatuagem, sem sotaque específico, sem mancha na roupa, sem nada que a diferenciasse de milhares de mulheres em Manaus. Augusto ordenou que desenhistas forenses criassem retratos falados baseados nos depoimentos. O resultado foram 4 rostos diferentes, todos genéricos demais para a identificação prática. A mulher era um fantasma intencional. O delegado ampliou a investigação. Mandou agentes visitarem todas as 11 agências de modelos e publicidade infantil registradas legalmente em Manaus. Nenhuma reconheceu a descrição da suposta olheira. Mais problemático, nenhuma delas fazia captação em comunidades ribeirinhas. Não é nosso público-alvo, explicou o dono de uma das maiores agências, sem esconder o preconceito de classe. Agência séria trabalha com família que pode investir em book profissional, aulas de passarela, dentista, dermatologista. Ribeirinho não tem como bancar esse processo. Se alguém está prometendo carreira de modelo de graça para criança pobre, não é agência, é golpe, ou coisa pior. A frase ficou ecoando na cabeça de Augusto. Coisa pior. Ele sabia muito bem o que poderia ser coisa pior. Foi a recepcionista de uma das agências visitadas que, quase sem querer, abriu a primeira fresta no caso. Ela comentou baixinho, enquanto os investigadores já estavam saindo. Sabe, existe um boato no mercado. Tem umas mulheres que ficam se passando por olheiras, prometendo teste grátis, carreira garantida, essas coisas, mas ninguém sabe para quem elas trabalham de verdade. A gente vê às vezes no Instagram umas contas fakes oferecendo isso. Já denunciamos várias vezes, mas sempre volta com outro nome. Augusto parou na porta. Você sabe de algum caso específico? A moça hesitou, depois assentiu. Ano passado, uma mãe veio aqui desesperada dizendo que a filha de 12 anos tinha sumido depois de marcar um teste com uma mulher que se apresentou como olheira da nossa agência. Mas a gente nunca mandou ninguém lá. Quando a menina foi achada 3 dias depois, estava em Manacapuru, confusa, dizendo que tinha sido levada de Kombi e largada lá. A polícia tratou como fuga de casa e arquivou. Augusto voltou correndo para a delegacia e fez o que deveria ter sido feito anos antes. Cruzou dados. Pediu que sua equipe levantasse todos os casos de desaparecimento de crianças e adolescentes registrados em Manaus e região metropolitana nos últimos 6 anos. O resultado chegou em forma de pilha de pastas empoeiradas, algumas com mofo comendo as bordas dos papéis. Havia 217 registros. A maioria havia sido resolvida, fugas por conflito familiar, adolescentes indo para a casa de parentes sem avisar, crianças que se perderam em eventos e foram encontradas horas depois. Mas havia um subconjunto de 43 casos que faziam o padrão emergir como mancha de sangue em água limpa. Meninas entre 7 e 14 anos, todas de famílias de baixa renda, todas desaparecidas sem deixar vestígios físicos, todas sem histórico de conflito grave em casa. E, o detalhe que fez o estômago de Augusto revirar, em 17 desses casos, testemunhas mencionavam uma mulher bem vestida oferecendo trabalho, ou alguém falando sobre carreira em cidade grande. Augusto montou um quadro de investigação na parede principal da delegacia, colou fotos, impressões de mapas, marcadores coloridos, indicando cada ponto de desaparecimento. Não havia um único ponto quente,
geográfico, mas havia um padrão comportamental cristalino, pontos de transição, lugares onde crianças estavam temporariamente sozinhas ou em pequenos grupos, vulneráveis, sem supervisão direta de adultos responsáveis. Saídas de escola sem muro, trilhas entre comunidades, pontos de ônibus isolados, feiras populares lotadas, lugares onde uma abordagem rápida, feita por alguém com aparência confiável e discurso bem ensaiado, poderia acontecer sem testemunhas alertas. A mulher, ou mulheres, porque poderia ser mais de uma, sabia exatamente onde e como caçar. A cobertura da imprensa explodiu no quarto dia. 2 gêmeas desaparecidas era manchete irresistível. Crianças lindas, inocentes, pobres, com um sonho tocante de ser modelo, possivelmente vítimas de uma rede predatória. Câmeras de televisão invadiram a comunidade ribeirinha, transformando a dor de Marlene e Raimundo em espetáculo ao vivo para o horário nobre. Eles aceitaram participar de todos os programas porque acreditavam ou precisavam acreditar que quanto mais gente visse o rosto das filhas, maiores as chances de alguém reconhecê-las, de alguém denunciar. Se alguém pegou minhas meninas prometendo fazer elas virarem modelos, eu imploro, devolve elas. A gente não processa, não faz nada, a gente só quer elas de volta, suplicou Marlene na frente de 3 câmeras, com lágrimas escorrendo pelo rosto queimado de sol e sal. As ligações inundaram a delegacia. Centenas delas. 90% eram trotes cruéis, gente, dizendo que viu as meninas em locais impossíveis, pedidos de resgate claramente falsos, exigindo dinheiro que a família não tinha, até psicopatas anônimos descrevendo coisas horríveis que supostamente estavam fazendo com as gêmeas. Cada ligação falsa era uma facada nova no coração dos pais. Mas houve uma denúncia no 8º dia que fez Augusto pegar a caminhonete da delegacia e dirigir pessoalmente até Manacapuru, cidade a 80 quilômetros de Manaus. Uma mulher chamada Josilene afirmou que sua filha de 9 anos havia sido abordada 4 meses antes por uma moça muito chique que ofereceu levá-la para fazer teste de modelo com um fotógrafo famoso em Manaus. Mas a menina se assustou, porque a mulher queria que ela entrasse numa van na mesma hora, sem falar com a mãe antes. A menina correu e contou. Josilene foi até o local no dia seguinte, mas a mulher nunca mais apareceu. A descrição batia perfeitamente. Morena clara, cabelos lisos, fala calma, sorriso permanente. E ela tinha guardado, colado num caderno velho com fita adesiva, o cartão que a mulher havia dado à filha. Papel cartão brilhante, com logo dourado, escrito Estrelas do Norte, Agência de Talentos Infantis, e um número de celular com DDD 92. Augusto fotografou o cartão, registrou o número. De volta a Manaus, pediu à operadora de telefonia o cadastro daquela linha. A resposta demorou 3 dias e foi frustrante. Número pré-pago, cadastrado com documento falso, RG que não existia, CPF de pessoa morta há 7 anos. Quando tentaram rastrear a última localização ativa do chip, descobriram que havia sido desligado permanentemente 6 dias após o desaparecimento das gêmeas. Quem quer que fosse, era profissional, sabia cobrir rastros. Mas um detalhe técnico deu uma pista mínima. O chip havia sido ativado em Manaus, mas as últimas localizações de uso estavam concentradas em 2 áreas. Arredores de comunidades ribeirinhas, onde a mulher provavelmente fazia captação, e, curiosamente, zona portuária de Manaus, especificamente próxima ao porto da Cacau-Pireira, conhecido como ponto de embarque de lanchas rápidas e regulares que cruzavam o Rio Negro, levando tanto carga legal quanto contrabando. A investigação começou a amarrar a primeira hipótese concreta. As meninas foram levadas por terra, Kombi, até um porto clandestino, depois transferidas para barco que cruzou o rio em direção a Manaus ou além. A partir de Manaus poderiam ter sido colocadas em ônibus interestadual para qualquer lugar do Brasil. Era uma rota de fuga que transformava crianças em mercadoria transportável, invisível dentro da imensidão territorial do país.
Augusto ordenou checagem de câmeras de segurança da TSMC rodoviária de Manaus entre 15 e 20 de março. Mas a qualidade era péssima. O arquivo estava corrompido e, de qualquer forma, havia dezenas de crianças passando por ali todos os dias. Encontrar duas meninas específicas em meio àquele fluxo era como procurar estrela específica no céu sem telescópio. As buscas físicas na mata foram oficialmente encerradas após 3 semanas e 4 dias. Simplesmente não havia mais onde procurar dentro de raio lógico. Cada centímetro acessível havia sido vasculhado por voluntários, bombeiros e policiais. O fato de não encontrarem nada, nenhum pedaço de roupa, nenhuma mochila, nenhum indício de violência física, era paradoxalmente tanto alívio quanto tormento. Alívio porque sugeria que as meninas não haviam sido assassinadas e deixadas na mata. Tormento porque significava que estavam vivas em algum lugar, possivelmente sofrendo coisas que nenhum pai consegue imaginar sem enlouquecer. Marlene e Raimundo entraram numa rotina de pesadelo diário. Todas as manhãs, Marlene imprimia novos cartazes numa gráfica que parou de cobrar pelo serviço depois da segunda semana. Ela saía de ônibus para Manaus e passava o dia inteiro colando em pontos diferentes, parando pessoas na rua, entrando em lojas, mostrando a foto. Vocês viram essas meninas? São minhas filhas. Desapareceram. Por favor, se virem alguma coisa, me liga. A maioria das pessoas desviava o olhar, constrangida, apressada, sem tempo ou vontade de carregar a dor alheia. Alguns paravam, olhavam com pena sincera, prometiam ficar atentos e esqueciam antes de chegar em casa. Raimundo passou a trabalhar metade do tempo que trabalhava antes, sentando-se por horas na beira do rio, olhando para a água barrenta como se ela pudesse, por milagre, devolver as filhas flutuando vivas na correnteza. No fim do primeiro ano, em março de 2011, o caso das gêmeas deixou de ser manchete. Novos crimes, novos desaparecimentos, novas tragédias ocuparam o espaço limitado dos telejornais. O delegado Augusto manteve o dossiê aberto sobre sua mesa, mas sem novas denúncias concretas, sem testemunhas surgindo, sem pistas materiais frescas, havia pouquíssimo que pudesse legalmente fazer. A mulher fantasma havia vencido a primeira batalha, mas Augusto, teimoso, jurou para si mesmo que aquela guerra ainda não tinha acabado. Quando um caso é oficialmente arquivado, ele não morre de uma vez. Ele apodrece lentamente numa gaveta esquecida, enquanto os que ficaram para trás descobrem que a dor crônica dói mais que a dor aguda. Para Marlene e Raimundo, o arquivamento não foi o fim da investigação. Foi apenas o dia em que o Estado desistiu delas antes delas desistirem de si mesmas. O dia 11 de agosto de 2012 marcou burocraticamente o ponto de desistência oficial. O inquérito das gêmeas foi formalmente remetido ao arquivo de casos sem elementos suficientes para prosseguimento investigativo. Não era encerramento. Encerramento pressupõe conclusão, resposta, fim de uma história. Aquilo era apenas um silêncio administrativo, uma admissão envergonhada de que o sistema havia falhado e não tinha como corrigir a falha. O delegado Augusto, agora sobrecarregado com 42 casos ativos simultâneos, ainda guardava o dossiê das gêmeas numa pasta especial sobre a mesa, separado dos outros. Mas não havia equipe, não havia orçamento, não havia mandato legal para continuar a investigação que não gerava fatos novos. Ele visitou Marlene e Raimundo pessoalmente para comunicar o arquivamento sem enviar ofício frio. Eu não desisti das suas filhas, disse com a voz pesada e as mãos tremendo ligeiramente. Mas minhas mãos estão atadas, sem pista nova, sem testemunha nova, sem denúncia concreta. Eu não tenho como justificar manter equipe dedicada ao caso. Marlene não respondeu. Apenas pegou a foto das gêmeas que estava na mesa de centro, virou as costas e fechou a porta devagar. Não havia raiva, não havia lágrimas. Apenas uma exaustão tão profunda que parecia que ela havia envelhecido 20 anos em 2.
A vida da família se transformou numa existência fantasmagórica. Raimundo voltou a pescar porque precisavam comer, pagar contas, sobreviver. Mas fazia o trabalho mecanicamente, sem prazer, sem conversa com outros pescadores, sem música no rádio velho do barco. Havia manhãs em que ficava parado com a rede jogada, olhando para o horizonte cor de chumbo, esperando que um milagre viesse flutuando nas águas. Nunca veio. Marlene, por outro lado, mergulhou numa obsessão que a mantinha funcionando. Transformou o quarto que as gêmeas dividiam num centro de operações investigativas pessoais. As paredes ficaram cobertas com mapas da região metropolitana de Manaus, cópias de depoimentos que conseguiu arrancar de policiais solidários, recortes de jornal de outros desaparecimentos, fotos impressas da internet de meninas encontradas em outros estados. Ela começou a traçar linhas coloridas conectando pontos, a fazer anotações em cadernos baratos comprados no mercado, a criar teorias elaboradas sobre rotas de tráfico, documentos falsos, redes interestadais. Algumas de suas hipóteses eram surpreendentemente lúcidas e bem fundamentadas. Outras, alimentadas pelo desespero e noites sem dormir, beiravam a paranoia conspiratória. O casamento, antes sustentado por rotinas simples de trabalho e afeto silencioso, começou a desmoronar pedra por pedra. Raimundo não suportava mais entrar naquele quarto santuário. Não conseguia ver a esposa consumida por uma busca que parecia não ter fim possível. Marlene, a gente precisa tentar viver de novo. As meninas, onde quer que estejam, não iam querer ver você assim se matando aos poucos, tentou argumentar uma noite. Depois de encontrá-la adormecida sobre a mesa cheia de papéis, caneta ainda na mão. Ela levantou os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar sozinha. Viver? Como é que eu vou viver sabendo que tem alguém em algum lugar que sabe onde estão minhas filhas e não fala? Como é que... Você consegue pescar, comer, dormir, rir às vezes, como se nada tivesse acontecido? Não era justo. Ela sabia que não era. Mas a dor não entende de justiça. Raimundo saiu porta afora, dormiu no barco amarrado no trapiche. Quando voltou ao amanhecer, os dois não tocaram mais no assunto. Apenas coexistiam no mesmo espaço físico, orbitando um buraco negro de luto que sugava qualquer possibilidade de normalidade. Os vizinhos, inicialmente solidários e mobilizados, começaram a se afastar, não por crueldade, mas porque a tragédia das gêmeas era um espelho aterrorizante da vulnerabilidade de todos. Isso pode acontecer com meus filhos também. Era um pensamento insuportável demais para carregar no dia a dia. Então era mais fácil esquecer, seguir em frente, tratar o caso como anomalia estatística isolada, coisa que acontece uma vez a cada geração. A comunidade ribeirinha parou de colocar flores no portão da família, parou de perguntar alguma novidade, parou de fazer contato visual quando cruzava com Marlene ou Raimundo na rua. O casal se tornou fantasma social, lembrança incômoda de que o mundo não é seguro e o Estado não protege. Foi nesse período de isolamento máximo que algo ainda mais cruel começou. Os boatos. Sempre há boatos quando um caso permanece sem solução e sem prisão de culpado. Em grupos de WhatsApp da região, em páginas de fofoca local no Facebook, em conversas de bar, começaram a surgir teorias que invertiam vítimas e suspeitos. Havia quem insinuasse que os próprios pais teriam vendido as meninas para a rede de adoção ilegal ou tráfico, que tudo não passava de encenação para conseguir doações em dinheiro. Outros sugeriam envolvimento com dívida de drogas, vingança de facção, até ritual macabro de seita religiosa. Cada teoria era mais absurda e cruel que a anterior, mas todas tinham o mesmo efeito: transformar vítimas em suspeitos. Quando uma vizinha teve coragem de contar para Marlene parte desses comentários, ela entrou em colapso. Passou 4 dias trancada dentro de casa, sem comer, apenas chorando e repetindo para as paredes: eu não fiz nada. Eu só queria minhas filhas de volta. Por que estão fazendo isso comigo? Raimundo, num raro momento de lucidez e raiva,
foi até a delegacia exigindo que dessem um documento oficial atestando que ele e a esposa não eram suspeitos. O escrivão, profundamente constrangido, imprimiu uma declaração burocrática e fria confirmando que não há nos autos do inquérito qualquer indício de envolvimento dos genitores das menores desaparecidas. Mas papel não apaga murmúrio, não cala língua venenosa. O casal passou a ser evitado não apenas por compaixão que dói carregar, mas por desconfiança que parece fumaça. Não se vê de onde vem, mas sufoca tudo. O delegado Augusto se aposentou compulsoriamente em maio de 2015, ao completar 60 anos. No último dia dele na delegacia, parou diante do quadro de investigação que mantinha numa sala separada, com fotos de 17 meninas desaparecidas ao longo dos anos que nunca foram encontradas. Ana e Beatriz estavam no centro, abraçadas, sorrindo daquele jeito que agora parecia uma acusação. Ele sentiu que estava traindo cada uma daquelas famílias, falhando na única coisa que jurou fazer: proteger os inocentes. Levou o dossiê completo das gêmeas consigo, tecnicamente irregular. Mas ele não se importava com o regulamento naquele momento, jurando que, mesmo aposentado, encontraria tempo para revisar tudo de novo, procurar o erro que certamente existia, a pista que passaram batido. Mas os anos passam com velocidade cruel depois dos 60 e dossiês guardados em casa acumulam poeira igual a qualquer outro objeto esquecido em prateleira alta. Enquanto isso, o mundo mudava rapidamente do lado de fora daquela bolha de dor congelada. Redes sociais se tornaram ferramentas poderosas de mobilização. Páginas dedicadas a pessoas desaparecidas começaram a viralizar casos antigos, dando nova vida digital a investigações arquivadas fisicamente. Podcasts e canais de YouTube especializados em true crime brasileiro fizeram sucesso enorme, recontando histórias de crimes não resolvidos, gerando pressão pública para a reabertura de inquéritos. Em agosto de 2018, o caso das gêmeas foi mencionado rapidamente num episódio do podcast Amazônia Profunda. A menção durou exatos 4 minutos e meio. Em março de 2010, as irmãs gêmeas Ana e Beatriz, de 8 anos, desapareceram ao voltar da escola numa comunidade ribeirinha de Manaus. Até hoje nenhuma pista concreta. Caso arquivado. Família destroçada. Mais uma estatística. Mas aqueles 4 minutos foram suficientes para que 16 mil pessoas ouvissem, compartilhassem, pesquisassem sobre o caso, fizessem perguntas nas redes. Marlene não tinha smartphone. Não. Conhecia podcast, não sabia que existia esse mundo digital falando sobre as filhas. Mas começou a receber visitas inesperadas. Jovens universitários de Manaus que haviam escutado a história e queriam ajudar. Alguns ofereceram fazer novas buscas em arquivos digitais. Outros queriam entrevistar a família para escrever reportagens independentes em blogs e sites alternativos. Ela recebia todos com a mesma esperança desesperada de náufrago vendo o barco no horizonte. Mas, invariavelmente, depois de 2 ou 3 semanas de entusiasmo inicial, os voluntários sumiam. Voltavam para suas vidas, seus estudos, seus problemas próprios que não incluíam 2 meninas que desapareceram há anos, e Marlene voltava a ficar sozinha com os mapas na parede e o quarto que ninguém mais dormia. Em junho de 2019, Raimundo teve um infarto leve durante a pescaria matinal. Um colega o achou desmaiado no fundo da canoa, deriva levando o barco rio abaixo. Socorrido a tempo, sobreviveu, mas os médicos foram diretos. É estresse crônico, coração cansado de tanto carregar peso. Se o senhor não diminuir a carga emocional, o próximo infarto vai ser fatal. Durante a recuperação no hospital municipal, ele segurou a mão de Marlene e pediu algo impossível. Eu preciso que você prometa que se eu morrer primeiro, você vai parar de se matar com essa busca. Eu preciso que você viva. Pelas meninas, você tem que viver. Ela prometeu, olhos marejados, sabendo que era mentira gentil. Como poderia viver quando metade dela havia entrado naquela Kombi branca e nunca mais voltou? Quando março de 2020 chegou,
Uma década completa havia se passado desde o desaparecimento. 10 anos sem abraçar as filhas, sem ouvir suas vozes, sem saber se comeram hoje, se estão com frio, se lembram dos pais, se estão vivas ou mortas, felizes ou sofrendo. Era tempo demais para qualquer esperança racional sobreviver. Mas esperança, Marlene aprendeu nas noites mais escuras, não obedece lógica. É erva daninha teimosa que brota em concreto rachado. Na madrugada do dia 15 de março de 2020, 10º aniversário exato do desaparecimento, ela acendeu 2 velas no quarto santuário, uma para cada filha. Não era ritual religioso, era apenas forma de dizer em voz alta para o vazio: eu ainda estou aqui. Ainda estou procurando. Ainda acredito que vocês vão voltar. Do lado de fora, a comunidade acordava para mais um dia comum. O caso das gêmeas era oficialmente história antiga. Página virada. Estatística, número. Ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo a própria Marlene, poderia imaginar que naquele exato momento em São Paulo, uma jovem de 18 anos postava foto de um ensaio fotográfico que continha, sem saber, a chave para virar tudo de cabeça para baixo. A virada não veio de confissão de criminoso arrependido, nem de denúncia anônima, nem de testemunha corajosa. Veio de um algoritmo de reconhecimento facial, uma investigadora insone e uma foto de campanha de jeans postada no Instagram. Às vezes, a justiça se esconde nos lugares mais improváveis. O ano de 2020 trouxe não apenas uma pandemia global, mas também uma pequena revolução nos métodos de investigação de pessoas desaparecidas no Brasil. Pressionada por organizações de direitos humanos e estatísticas vergonhosas, a Polícia Civil do Amazonas criou uma força-tarefa experimental para revisar arquivos antigos usando tecnologias que não existiam quando os crimes aconteceram. A equipe era minúscula, 5 investigadores, 2 analistas de dados, 1 técnico de TI e o trabalho hercúleo, revisar 347 casos congelados, digitalizando fotos amareladas, transcrevendo depoimentos manuscritos, alimentando bancos de dados com informações que antes viviam apenas em papel mofado. A investigadora Lúcia Prado, 38 anos, cabelos grisalhos prematuros, óculos sempre escorregando no nariz, foi transferida para essa força-tarefa, quase contra a vontade. Vinha de 10 anos em crimes financeiros, área técnica e fria onde o inimigo era planilha, não predador. Quando abriu a primeira caixa de processos arquivados e viu dezenas de rostos infantis em fotos desbotadas, sentiu algo mudar por dentro. Não era pena, porque pena é passiva. Era a raiva produtiva de um sistema que deixou aquelas crianças serem esquecidas. Entre os primeiros 30 dossiês estava o de Ana e Beatriz. A foto das 2 abraçadas a paralisou. Gêmeas, 8 anos, 2010. Provável aliciamento. Arquivado sem solução. Leu tudo naquela tarde. Depoimentos. Linhas mortas. Teorias. A palavra modelo aparecia repetidamente. Nos sonhos das meninas, na abordagem da mulher fantasma, nos cartões distribuídos. Lúcia, que tinha uma irmã aspirante a modelo, conhecia aquele universo. Sabia que agências mantinham perfis públicos em Instagram e Facebook, exibindo seus talentos. E se a ideia era absurda o suficiente para funcionar, passou 3 semanas digitalizando meticulosamente cada documento. Escaneou fotos, transcreveu depoimentos, organizou tudo num software de gestão, criou linha do tempo interativa, 15:40, última vez vistas, 15:55, marcas de Teu no fim da trilha. 16:20, mãe percebe ausência. Mas o que não saía de sua cabeça era a hipótese final do delegado Augusto, anotada em vermelho. Forte suspeita de transporte para fora do estado, via rede organizada com fachada de agência. Sem recursos para prosseguir investigação interestadual. Lúcia tomou decisão irracional. Busca manual em redes sociais por jovens entre 17 e 19 anos, idade das gêmeas em 2020, trabalhando como modelos com características compatíveis. Era agulha em palheiro continental,
Mas ela tinha método. Alimentou software de reconhecimento facial com fotos das gêmeas, crianças, e pediu projeções de idade aos 18 anos. O resultado? Rostos mais alongados, traços definidos, mantendo estrutura óssea, formato de olhos, espaçamento nariz-boca. Não era perfeito, mas era ponto de partida. Durante 18 dias, Lúcia passou madrugadas de insônia, vasculhando perfis de agências: Manaus, Belém, Brasília, Rio, São Paulo. Procurava meninas morenas, olhos escuros, cabelo liso ondulado, altura média. Havia milhares de perfis. Colegas comentavam que estava obcecada, que precisava descansar. Ela ignorou. Foi na madrugada de 7 de abril de 2020, 3h17, que Lúcia parou num scroll pelo perfil Ouro Agencial Os Modelos de São Paulo. Uma foto recente, postada 6 horas antes, mostrava a campanha de jeans adolescente. A modelo tinha aparentes 18 anos, pele morena clara, cabelos escuros ondulados, rosto fino. Mas não foi a aparência geral que fez o coração quase parar. Foi um detalhe minúsculo visível na foto em alta resolução. Pequena pinta escura, perfeitamente redonda, abaixo da orelha esquerda. Mãos tremendo, Lúcia voltou ao dossiê físico, procurando a ficha de características. Ali estava, escrito à mão por Marlene em 2010. Beatriz, pinta escura atrás da orelha, esquerda, tamanho cabeça de alfinete. Ana, marca de nascença avermelhada no ombro direito. Ampliou a foto digital até o máximo. A pinta estava lá, inconfundível. Pegou a projeção de idade gerada para Beatriz e colocou lado a lado com a foto da modelo. Semelhanças perturbadoras. Distância entre olhos, formato de nariz arrebitado, curva do maxilar. Alimentou o reconhecimento facial com ambas. Processamento, 47 segundos. Resultado: compatibilidade possível, 73%. Margem de erro por diferença de idade e ângulo. Recomenda-se verificação presencial e DNA. Não era certeza, mas era infinitamente mais que nada. Checou o nome na legenda: Bia Lemos. Não era Beatriz, mas o apelido era comum demais para ser coincidência. Clicou no perfil: a Bia Lemos Oficial. Pública, 11.400 seguidores. Fotos de ensaios, selfies, stories sobre rotina de modelo, mas nenhuma foto de família. Nenhuma menção à paz, nenhuma imagem de infância. As mais antigas eram de 3 anos atrás, uns 15 anos. Bio, modelo, 18, SP, Iara Agência Luz Modelos. Stalkeou cada foto, cada comentário. Nada sobre Manaus, família, passado. Às 7h, Lúcia entrou na sala do coordenador e despejou tudo. Dossiê, foto da modelo, análise facial, prints. Preciso ir a São Paulo investigar essa menina. Tenho quase certeza que ela é uma das gêmeas. O delegado Roberto Cunha, cético, examinou tudo. É pista frágil, Lúcia. Tem noção do custo se estivermos errados? Ela se inclinou. E você tem noção do custo? Humano se estivermos certos e não fizermos nada? Essa família espera há 10 anos. Se eu estiver errada, assumo responsabilidade. Mas preciso ir. 3 dias depois, após aprovação condicionada e protocolo de abordagem cuidadosa, Lúcia estava em voo para São Paulo com pasta contendo dossiê completo, fotos das gêmeas, projeção de idade e kit de DNA. Primeiro passo, contato discreto com a agência. No dia seguinte, 10h, estava na agência Luz Liberdade, diante da proprietária Silvia Barros, 50 e poucos anos, cabelos loiros, roupa datada. Investigo a origem de Bia Lemos, disse Lúcia, mostrando identificação. Preciso de informações sobre contrato inicial. Quem assinou como responsável, documentos. Silvia franziu testa, confusa. Bia tem problema? Ela é ótima menina, super profissional, pontual. Lúcia foi direta. Suspeito que seja vítima de tráfico de crianças há 10 anos e viva com identidade falsa sem saber. Silêncio denso. Silvia empalideceu. Meu Deus, tem certeza? Ainda não. Por isso preciso dos documentos e falar com ela. Silvia abriu o arquivo metálico, tirou pasta BIA Lemos. O contrato foi assinado quando ela tinha 10, 11 anos.
Quem trouxe foi uma mulher que se apresentou como tia e responsável legal. Tia Lourdinha, lembro do nome carinhoso. Pedimos documentos, certidão, RG da menina, documento da responsável. Estava tudo aparentemente certo. Lúcia folheou com mãos tremendo. Nome da tia: Lourdes Mendes da Silva. Local de nascimento de Bia, Belém, Pará. Data 12/10/03/2002, 18 anos agora. Mas o que revirou o estômago? Data de início do contrato: 23 de julho de 2010, 4 meses e 8 dias após o desaparecimento. Onde está Bia agora? Silvia checou o celular. Teste de elenco hoje, 14h30. Estúdio Foco em Pinheiros, Rua Harmonia. Quero o endereço. E não comente nada com ela por WhatsApp, ligação, nada. Extremamente importante para não traumatizar se confirmado. Silvia concordou, abalada. 14h15. Lúcia, na porta do Estúdio Foco, prédio pequeno com fachada de vidro. Mostrou identificação à recepcionista. 20 anos, cabelo colorido, piercing. Polícia Civil, investigação oficial. Preciso falar com Bia Lemos urgente. A moça piscou. Ela está se arrumando para o teste. Fez algo errado? Não é sobre ela ter feito algo. É sobre identidade dela. Chame-a. Diga apenas que tem autoridade querendo falar. 2 minutos eternos. Porta de vidro se abriu. Bia entrou. Calça jeans clara, blusa branca, cabelo solto, maquiagem leve, bolsa grande. Quando Lúcia a viu ao vivo, sentiu o tempo se dobrar. Era Beatriz, 10 anos mais velha, exatamente como a projeção previra. Mesmos olhos expressivos, jeito de apertar lábios nervosa. Postura com ombros protegendo o coração. Oi, você quer falar comigo? Voz suave, nervosismo evidente. Lúcia fez esforço gigantesco para manter compostura. Bia, sou Lúcia Prado, investigadora da Polícia Civil do Amazonas. Preciso conversar sobre sua infância, origem, família. Pode sentar? Jovem hesitou, abraçando a bolsa como escudo. Não entendi, fiz algo errado, meus documentos estão certos. Não é sobre você ter feito nada ilegal, é sobre quem você realmente é e de onde veio. Por favor, senta. Bia sentou devagar, corpo tenso. Você lembra da sua infância? A jovem balançou cabeça. Pouca coisa. Minha tia Lourdinha me criou. Ela morreu faz uns anos. Não tenho lembrança clara de antes dos 10, só flashes estranhos, tipo sonhos. Lúcia abriu o celular, mostrou a foto de 2010. Ana e Beatriz abraçadas, uniformes escolares, sorrindo. Você reconhece alguém nessa foto, Bia? Pegou o celular com mãos trêmulas. Olhos se arregalaram. Respiração ficou irregular. Essa sou eu, mas há duas, igualzinhas. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Quem é a outra? Lúcia sentiu o próprio peito apertar. São gêmeas, Ana e Beatriz. Desapareceram em Manaus em março de 2010. Bia, preciso coletar DNA, mas tenho certeza que você é uma delas. A jovem começou a chorar, choro confuso e desesperado. Eu tenho uma irmã. Eu não sou quem eu acho que sou. Meu nome não é Bia? Lúcia segurou a mão dela. Você tem uma família te procurando há 10 anos. E sim, provavelmente tem uma irmã, mas ainda não sei onde ela está. Bia era realmente Beatriz? O DNA confirmaria? E se sim, onde estava a Ana todos esses anos? O que aconteceu naquela Kombi há uma década? Fique até o fim do próximo bloco para ver o interrogatório que revelou a verdade mais sombria. E deixe seu comentário agora se você também sente que essa história precisa ser contada. O exame de DNA levou 5 dias que pareceram 5 anos. Quando o resultado chegou, não havia mais dúvida. Bia Lemos era Beatriz. Mas a alegria de encontrar uma filha viva trouxe junto a pergunta que ninguém queria fazer. Onde está a outra gêmea? O laudo genético foi conclusivo. Compatibilidade de 99,9% entre Bia Lemos e material genético de Marlene, coletado em Manaus. Beatriz estava viva. A notícia explodiu como bomba na imprensa nacional. Gêmea desaparecida em 2010, encontrada trabalhando como modelo em SP. Dominou manchetes, abriu telejornais, viralizou nas redes.
A foto das meninas abraçadas voltou a circular, agora ao lado de imagens de Beatriz adulta. O Brasil inteiro acompanhou com alívio e horror. Alívio por uma estar viva, horror pelo que isso implicava sobre a outra. Lúcia manteve Beatriz em São Paulo sob proteção policial discreta, hospedada em hotel simples enquanto aguardavam confirmação. A jovem passou 5 dias entre crises de choro, silêncios pesados e perguntas obsessivas que ninguém conseguia responder. Por que me tiraram da minha família? Por que apagaram minha memória? Minha irmã está viva? Porque só lembro de flashes confusos, nunca cenas inteiras. Lúcia não tinha respostas, apenas promessas de investigar até o fim. Em Manaus, Marlene e Raimundo foram informados da possível localização de uma das gêmeas e orientados a coletar material para comparação. Marlene desmaiou ao ouvir. Quando voltou a si, só repetia: Qual delas? Qual delas está viva? E a outra? Raimundo assegurou enquanto chorava, mas pela primeira vez em 10 anos, eram lágrimas misturadas, dor e esperança ao mesmo tempo, sensação impossível de processar. Enquanto esperavam o DNA, Lúcia coordenou operação com a Polícia Federal para desmontar a rede que roubou Beatriz. O alvo principal, Lourdes Mendes da Silva, a tia Lourdinha. Investigação revelou que a mulher, 53 anos, vivia em bairro de classe média em São Paulo, sustentada por aluguéis de imóveis comprados com origem de dinheiro questionável. Quando policiais bateram à porta às 6 horas, ela tentou resistir. Gritou que não tinha feito nada errado, apenas cuidado da menina. Foi imobilizada e levada para interrogatório formal. Na delegacia, diante de câmeras gravando cada palavra, Lourdes começou desmoronando a versão oficial. Tentou sustentar que havia adotado Beatriz de boa-fé, que os pais biológicos permitiram dar vida melhor à menina. Mas investigadores tinham provas demais: documentos falsos de guarda, passagens compradas com dinheiro vivo, nenhum processo legal de adoção, movimentações financeiras incompatíveis. Após 8 horas de interrogatório, confrontada com décadas de prisão, Lourdes começou a falar. A verdade era podre até o núcleo. Lourdes pertencia a uma rede de tráfico de crianças operando na região norte desde pelo menos 2005. O esquema: mulheres bem vestidas abordavam famílias pobres oferecendo oportunidades em capitais. Quando famílias recusavam, e a maioria recusava, plano B: aliciar diretamente as crianças com promessas de carreira, fama, dinheiro. As mais vulneráveis, que sonhavam alto e tinham pouco, eram presas fáceis. Capturadas, eram transportadas para longe. Documentos falsificados, nomes trocados, inseridas em novos contextos como sobrinhas, afilhadas. Algumas colocadas em agências legítimas, disfarce perfeito. Outras tinham destino muito pior. E a outra menina, Ana, pressionou Lúcia, voz cortante como lâmina. Lourdes desviou o olhar. Não sei de nenhuma Ana. Havia 2 gêmeas. Você levou as 2 ou só uma? Testemunhas viram vocês com as 2 na Kombi. Silêncio pesado encheu a sala. Então, a mulher murmurou, voz quase inaudível: Levei as 2 da trilha, mas só uma chegou em São Paulo. Lúcia sentiu sangue gelar. Oficiais na sala ficaram paralisados. O que isso significa? Onde está a outra? Lourdes começou a chorar, mas não eram lágrimas de remorso. Eram de medo de consequências. A outra, a Ana, ficou doente logo na viagem. Febre muito alta, não parava de tossir, vomitou várias vezes. A gente não podia levar para hospital, ia dar problema. Polícia ia pegar a gente. Dei remédio da farmácia. Tentei baixar a febre com pano molhado, mas ela não aguentou. Morreu antes de chegar em Manaus. Ainda estava no barco. A sala explodiu. Lúcia teve que ser contida por colegas quando avançou. Onde está o corpo? O que vocês fizeram com o corpo de uma criança de 8 anos? Entre soluços calculados, Lourdes confessou. Ana foi enterrada em área de mata fechada perto de Manacapuru, sem marcação,
sem cerimônia, sem nada. A gente cavou um buraco fundo de madrugada, embrulhou ela num lençol e enterrou. Não dava para fazer diferente. A gente ia ser preso. Lúcia precisou sair da sala. Vomitou no banheiro. Chorou de raiva pura. Quando voltou, forçou-se a ser profissional novamente. Você vai desenhar um mapa de onde enterraram. Vai descrever cada detalhe. Árvores, rio perto, pedras, qualquer coisa. E vai contar exatamente o que aconteceu desde que pegaram as meninas naquela trilha até enterrarem Ana. Cada minuto, cada decisão. Tudo. Nas 12 horas seguintes, Lourdes reconstituiu o crime passo a passo. Confirmou. Uma Kombi branca pegou as meninas no fim da trilha. O motorista era um comparsa, homem de boné, que fumava derby. Dirigiram por 40 minutos até porto clandestino de Cacau Pirera, no Rio Negro. Lá, embarcaram numa lancha rápida com outras 2 crianças que também haviam sido aliciadas em comunidades diferentes. A viagem de barco até Manaus levou 3 horas. Ana começou a passar mal na primeira hora. Febre, tosse, tremores. Lourdes deu dipirona infantil que tinha na bolsa, mas a menina piorou rapidamente. Beatriz, apavorada, segurava a mão da irmã, chorando, pedindo para voltarem, para chamarem a mãe. Lourdes deu calmante para Beatriz também, para ela não fazer escândalo. Quando chegaram num ponto de parada antes de Manaus, Ana estava inconsciente, respiração fraca. Lourdes admitiu. Eu sabia que ela ia morrer. Vi criança com pneumonia antes. Conheci os sinais, mas não dava para levar em hospital. A gente decidiu seguir viagem e esperar. Ana morreu 2 horas depois. Ainda no barco, com Beatriz dormindo dopada ao lado, sem ver a irmã partir. O corpo foi mantido enrolado em lona até a madrugada. Desembarcaram em ponto isolado perto de Manacapuru. 2 homens cavaram cova rasa em área de mata densa, cerca de 800 metros da margem. Enterraram Ana sem caixão, sem nome, sem nada. Apenas terra sobre uma criança que morreu longe da mãe, assustada, doente, porque sonhou em ser modelo. Beatriz acordou horas depois, já em Manaus, numa casa desconhecida. Perguntou pela irmã. Lourdes mentiu. Sua irmã foi para outra casa, com outra família boa. Vocês vão se ver de novo quando ficarem famosas como modelos. A menina chorou, pediu para ver Ana para falar com a mãe. Lourdes deu mais calmante. Nos dias seguintes, repetiu a mentira até Beatriz, confusa e drogada, começar a aceitar. 1 semana depois, colocaram a menina num ônibus para São Paulo com documentos falsos, certidão de nascimento nova, RG novo, nome novo. Bia Lemos, nascida em Belém, órfã criada pela tia Lourdinha. A memória de Beatriz foi sendo apagada com combinação de trauma, remédios e repetição de mentiras. Em alguns meses, ela realmente acreditava que sempre foi Bia, que nunca teve irmã, e gêmea, que a tia Lourdinha era sua única família. Quando Lúcia terminou de ouvir tudo, teve que informar Beatriz. Sentou com a jovem no hotel, segurou suas mãos e contou a verdade que ninguém queria ouvir. Sua irmã gêmea havia morrido há 10 anos, assustada e doente, enterrada como lixo numa mata. Beatriz desabou. Gritou, chorou, quebrou objetos, entrou em choque. Precisou de atendimento psicológico emergencial. Passou 2 dias sem falar com ninguém, apenas olhando para a parede, processando que durante todos esses anos, enquanto ela vivia, trabalhava, sorria em fotos, a irmã estava morta, numa cova sem nome. Em Manaus, informar Marlene e Raimundo foi a coisa mais difícil que Lúcia já fez na carreira. Eles ouviram em silêncio. Quando ela terminou, Marlene não chorou. Apenas disse, voz oca, eu sempre soube que uma delas estava morta. Mãe sente, mas precisava de certeza. Agora preciso do corpo da minha filha de volta. Raimundo, pela primeira vez em 10 anos, quebrou completamente. Caiu de joelhos no chão de terra e berrou de dor, um som animal que nenhum ser humano deveria fazer. Com o mapa desenhado por Lourdes, equipe de buscas foi montada. Levou 4 dias vasculhando a área de mata densa perto de Manacapuru até encontrarem. Ossada pequena, enterrada rasa,
alguns trapos de tecido branco, restos do uniforme escolar. Análise forense confirmaria depois. DNA compatível com Ana. Causa provável da morte. Pneumonia bacteriana agravada por desidratação e falta de tratamento. Menina poderia ter sido salva com antibióticos simples e soro. Morreu porque valia menos para aquela gente que o risco de serem presos. 10 anos e 7 meses depois do desaparecimento, a comunidade ribeirinha que colou cartazes de desaparecidas nas paredes recebeu 2 notícias ao mesmo tempo. Uma das gêmeas voltava para casa viva, a outra voltava para casa num caixão pequeno demais para comportar a dor de uma família. O reencontro de Beatriz com Marlene e Raimundo foi cuidadosamente preparado por equipe psicossocial. Antes de levá-la de avião a Manaus, foram realizados encontros em ambiente neutro em São Paulo, com psicólogos presentes, ajudando a jovem a se preparar para reencontrar uma família que existia apenas como vazio nebuloso em sua memória. Para Marlene e Raimundo, cada reunião preparatória era milagre e luto simultâneos. Ver uma filha ali, viva, adulta, com traços da menina da foto, mas também de uma estranha que viveu 10 anos sem eles, reacendia a alegria, mas ressaltava brutalmente a ausência de Ana, agora confirmada como morte solitária e terrível. O primeiro abraço aconteceu numa sala da Polícia Federal em Manaus, sem câmeras, sem imprensa, apenas a família e 2 psicólogos. Marlene entrou primeiro. Quando viu Beatriz de pé, nervosa, abraçando a própria cintura, parou no meio da sala. "Minha filha", murmurou, voz rachada. "Minha Beatriz." Abriu os braços. Beatriz hesitou. Aquela mulher era estranha e conhecida ao mesmo tempo, despertar de lembrança, enterrada. Então deu 2 passos e se deixou abraçar. Marlene a segurou como se pudesse fundi-la de volta no próprio corpo. Chorou 10 anos de lágrimas guardadas, repetiu: minha filha, você voltou", até a voz sumir. Beatriz também chorou, mas lágrimas diferentes. Choro de quem está sendo apresentada a um pedaço de si mesma que nem sabia que faltava. Raimundo entrou depois, mais contido, mas quando tocou o rosto da filha, desmoronou. "Você tá tão grande, tão bonita, igualzinha à sua mãe na foto de quando era jovem." Beatriz sorriu triste. "Eu não lembro muito do senhor, mas tem um cheiro, sei lá, de rio e peixe, que me faz sentir segura. Não sei explicar. Era a memória do corpo, anterior à linguagem, que drogas e mentiras não conseguiram apagar completamente." Os dias seguintes foram um processo difícil de reconexão. Marlene mostrava fotos antigas, contava histórias da infância das gêmeas, descrevia a casa, a escola, os sonhos. Beatriz ouvia tudo como quem assiste documentário sobre a própria vida. Algumas coisas despertavam flashes. "Eu lembro desse barco, lembro de água escura e de vocês 2 cantando." Outras permaneciam vazias, blocos de memória, irrecuperáveis. Mas ela decidiu algo importante. "Quero ser chamada de Beatriz de novo. Bia Lemos foi nome que me roubaram junto com vocês. Meu nome é Beatriz." Enquanto a família tentava reconstruir laços, o processo criminal avançava veloz. Lourdes Mendes da Silva e 4 comparsas, incluindo o motorista da Kombi e 2 homens que ajudaram no enterro, foram formalmente indiciados por tráfico de pessoas, sequestro qualificado, formação de quadrilha, ocultação de cadáver, falsificação de documentos e homicídio culposo no caso de Ana. As investigações revelaram que a rede havia atuado por 15 anos, com pelo menos 23 crianças confirmadas como vítimas. Algumas foram localizadas vivas, vivendo sob identidades falsas em outros estados. Outras permaneciam desaparecidas. 3, incluindo Ana, foram confirmadas mortas. O julgamento, 6 meses depois, durou 11 dias e mobilizou Manaus inteira. Famílias de outras vítimas compareceram. Marlene, Raimundo e Beatriz prestaram depoimentos emocionados. Beatriz, agora consciente de toda a sua história, decidiu enfrentar Lourdes diretamente. Entrou no tribunal, olhou nos olhos da mulher que a criou sob mentiras e disse voz firme:
Você me roubou 10 anos com minha família. Me roubou a chance de me despedir da minha irmã. Me fez viver mentira, mas não conseguiu me roubar quem eu realmente sou. Eu sou Beatriz, filha de Marlene e Raimundo, e vou passar o resto da vida honrando a memória de Ana. O promotor destacou não apenas a frieza com que o grupo tratou crianças como mercadoria, mas também a força da família, que se recusou a aceitar o esquecimento. Marlene nunca parou de procurar. Se não fosse sua obsessão, sua recusa em desistir, Beatriz ainda estaria perdida. Às vezes, a justiça precisa da teimosia de uma mãe para funcionar. A sentença trouxe múltiplas condenações. Lourdes pegou 42 anos, o motorista 28. Os demais, entre 15 e 20 anos. Reconhecimento oficial do desaparecimento e morte de Ana, do sequestro e tráfico de Beatriz, da atuação sistemática da quadrilha. Fora do tribunal, a história ganhou outro desfecho. Com apoio de organizações de defesa de crianças desaparecidas, Marlene, Beatriz e outras famílias de vítimas criaram um projeto local de conscientização. Visitam escolas e comunidades ribeirinhas falando sobre aliciamento, promessas falsas de carreira artística, importância de denunciar abordagens suspeitas. Beatriz costuma mostrar a foto de 2010 e uma atual lado a lado, explicando: sonhar em ser modelo não é errado. Querer vida melhor não é errado. O perigo é quem se aproveita desse sonho. Se alguém oferece oportunidade boa demais, rápida demais, sem seus pais saberem, desconfie. Corra. Conte. Não seja como eu fui. A Escola Esperança Nova, onde tudo começou, passou a ter em uma das paredes um mural permanente dedicado não apenas às gêmeas, mas a todas as crianças desaparecidas da região. No centro, a foto de Ana e Beatriz abraçadas. Embaixo, 2 placas. Beatriz, encontrada viva em 2020, e Ana, descansando em paz desde 2010. Ao lado, lista com nomes e fotos de outras crianças ainda desaparecidas, atualizada mensalmente. É lembrete diário de que predadores existem, mas também de que famílias não esquecem e que casos arquivados podem sim ser reabertos. O enterro de Ana aconteceu na comunidade ribeirinha, com presença de centenas de pessoas. O caixão pequeno foi carregado por Raimundo e vizinhos. Marlene colocou dentro um desenho velho encontrado em casa. 2 meninas de mãos dadas sob um sol amarelo. Assinado: Ana e Beatriz para sempre. Beatriz, de pé diante do túmulo, leu carta escrita à irmã. Eu não lembro de você com clareza, mas meu corpo lembra. Quando fecho os olhos, sinto sua mão na minha. Quando sorrio, sei que você sorria igual. Passamos 8 anos juntas e 10 anos separadas. Mas agora você vai descansar perto de casa, perto da mãe, e eu vou viver pelas 2. Vou sorrir por nós 2. Vou realizar os sonhos que nos roubaram. Te amo, minha irmã. Até um dia nos encontrarmos de novo. Com o tempo, Beatriz decidiu continuar trabalhando como modelo, mas agora usando a visibilidade para causas sociais. Tornou-se embaixadora de campanha nacional sobre crianças desaparecidas. Trocou a bio do Instagram. Beatriz 19, sobrevivente ativista, irmã eterna de Ana. Cada foto que posta vem com legenda sobre prevenção, sobre sinais de aliciamento, sobre canais de denúncia. Transformou a dor em propósito. Marlene e Raimundo, agora mais velhos e cansados, encontraram paz estranha. Não é felicidade plena. Nunca será, porque Ana não está ali para jantar, rir, casar, ter filhos. Mas é uma paz possível. Saber onde a filha está, poder visitar o túmulo, ter Beatriz de volta, ver a quadrilha presa. A gente não ganhou tudo de volta, diz Marlene sentada na varanda, onde tantas vezes esperou as filhas voltarem. Mas a gente ganhou verdade. E verdade, mesmo doendo, é melhor que viver na mentira de esperança falsa para sempre. O caso de Ana e Beatriz, as gêmeas que só queriam ser modelos, começou a aparecer em documentários, podcasts, canais de true crime. Não apenas como história de horror, mas como exemplo de como o caso arquivado pode ser revirado por combinação de tecnologia,
persistência policial e, principalmente, recusa de família em esquecer. Em cada recontagem, a mensagem se repete. Por trás de cada cartaz de desaparecido, a história ainda sendo escrita, e qualquer detalhe, uma foto, um comentário, uma pinta atrás da orelha, pode ser a chave para reabrir inquérito esquecido. 10 anos depois de perder as filhas, Marlene finalmente pôde fazer algo que parecia impossível: desmantelar o quarto santuário. Tirou os mapas da parede, guardou os cadernos de anotações, organizou os recortes em caixa, mas manteve a foto das gêmeas abraçadas em porta-retrato novo na sala. Vocês existiram. Vocês importaram. E o mundo inteiro vai saber disso, diz Paraty. Foto toda manhã. É promessa de mãe, daquelas que nem a morte consegue quebrar. Se essa história tocou você, ajude a manter viva a memória de crianças desaparecidas. Compartilhe este vídeo, siga o canal para outras investigações de casos resolvidos e, principalmente, nunca ignore um cartaz de desaparecido. A informação que você tem pode ser o começo da virada que uma família espera há anos. Comente Justiça por Ana, se você acredita que nenhuma criança deveria ser esquecida.